Bom dia, querida igreja. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje nós nos encontramos com Deus nesse 16º domingo após Pentecostes, em que somos conduzidos a refletir se o nosso falar é coerente com a fé que nós professamos em Deus. Deus, ele nos olha por detrás das nossas palavras. Tudo o que dizemos, tudo o que produzimos, está sob o conhecimento do nosso Pai e para além do que nós pensamos. Não podemos ocultar da presença de Deus o que está escondido dentro de nós. No entanto, nós somos convidados a proclamar a nossa fé com palavras e gestos sinceros, com o coração guiado tão somente pela presença do nosso Criador. Que assim possamos servir à santa vontade do nosso Deus. Que assim tenhamos também um abençoado momento de encontro com Ele, com a Sua palavra. E nós, Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, acolhemos com carinho cada um de vocês que hoje estão conosco nesta celebração. Com toda certeza, vocês reservaram este dia para falar com nosso Criador, para ouvir o nosso Criador, para servi-lo em gratidão. Saúdo vocês com as palavras da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, que dizem: Pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Celebramos este culto em nome do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos do livro de canto da igreja, hino de número 6, Aqui Você Tem Lugar. Casa
certeza é no seio do nosso Deus que nós encontramos o verdadeiro lugar. Deus do qual devemos depositar a nossa confiança e confessar também o nosso pecado. Confessai, todos, comigo. Amado Deus, confessamos a Ti que nem sempre a nossa língua professa o sincero desejo de cumprir a Tua vontade. Confessamos que do muito que falamos, nem sempre os assuntos seguem pela causa do Teu Evangelho. Perdoa, Senhor, quando tentamos chamar a atenção sobre nós mesmos e plantar causas no coração das pessoas que inviabilizam o Teu reino. Perdoa quando não nos dispomos a nos reunir e estudar a Tua palavra. Perdoa quando nos calamos ou nos omitimos diante da profecia da palavra, deixando que se perpetuem a transgressão do Teu santo nome. Trata-nos com a Tua justiça, purifica-nos com o Teu juízo, resgata-nos com a Tua misericórdia e nos encha de coragem e fé para a defesa da Tua vontade neste mundo. Por Cristo. Amém. Amados, Deus escuta a nossa confissão. Assim nós devemos ser sinceros naquilo que nós falamos ao nosso Deus, prontos para o arrependimento, para a mudança de vida. Ter coração humilde, ser conduzidos pelo perdão divino para a vivência do amor, da obediência e tudo aquilo que nos implica a viver em paz com o nosso Senhor. É isso que nos ensina a carta de Tiago ao dizer: saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Inumeráveis são as dores do mundo, pessoas passam fome, sofrem de todos os males, o desemprego, a escassez financeira, a falta de acesso aos recursos básicos de sobrevivência. Ainda se soma a isso as dores da natureza. Por isso clamemos para que Deus venha ao seu socorro, ao nosso socorro, e oriente o mundo para o caminho do cuidado. Cantemos Tem Misericórdia de Mim, o hino de número 31 do livro de canto da igreja. Oremos. Querido Deus, toca com o Teu poder os nossos lábios, para que a nossa língua proclame e confesse o Teu santo nome. Cura-nos da nossa cegueira espiritual
quando defendemos atitudes e comportamentos que contradizem a vontade da Tua palavra. Cubra-nos com o Teu Espírito Santo e nos dá a sabedoria dos céus. Permita que, ao ouvir o Teu ensino, a Tua palavra nos conduza à humildade e ao serviço a Ti. Por isso, cala o nosso coração egoísta, para que os nossos ouvidos e mentes se encontrem com o Teu ensino e testemunhem a Tua grandeza e a Tua verdade. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deus ouve a nossa oração, Deus atende o nosso pedido. Por causa da sua bondade, cantemos o seu sempiterno nome com o hino Nome sobre todo nome. Salmo 116, 1 a 8. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercavam e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. O Senhor livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Palavras da salvação. Tiago 3, versículos de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar,
é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Palavras da salvação. Amado e bondoso Deus, reina em nós, coloca a Tua vontade, a Tua palavra no nosso coração, para que o nosso coração seja governado por Ti. Ilumina-nos, ó Deus, pelos caminhos que Tu queres, conduza-nos nos passos do Teu Filho, para que o discipulado seja o princípio da nossa vida. Queremos Te servir, ó Deus. Por isso que lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Querida comunidade, amados irmãos e irmãs, o que uma conversa bem conduzida, com um diálogo harmonioso, em uma venda, em um atendimento, pode gerar? E o contrário,
2 domingos atrás, nós estivemos aqui falando que a palavra de Deus é vida. Mas isso não é o mesmo com relação ao ser humano. Nem sempre a palavra que o ser humano faz e fala pela boca gera vida. Quem nunca tomou uma rasteira ao perceber que as suas próprias palavras foram inadequadas, impróprias, ofensivas e causa de intrigas? É esse poder da fala que preocupa a epístola de Tiago. A língua, órgão do corpo humano, é o foco central da sua explanação. Ela é responsável por menos de 1% da nossa massa corporal, mas é parte poderosa do corpo que pode nos sitiar, nos condenar e direcionar as nossas intenções a um golpe mortal. O livro de Provérbios, capítulo 18, versos 20 e 21, confere esse perigo da língua, registrando um adágio popular que diz o seguinte: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Os gregos, eles eram grandes amantes da palavra. Seus escritos clássicos se tornaram imortais por expressarem vida, paixões e beleza. Basta que nós lembrarmos de autores como Homero, que escreveu Ilíada e Odisseia. Basta lembrarmos de Aristóteles, Platão, Sócrates, Ésquilo, Sófocles e tantos outros artistas e escritores gregos. Por causa do direito ao uso da palavra, eles criaram a democracia, o teatro, a filosofia, a arte, e contribuíram para o avanço do ensino, da ciência, da arquitetura e outros legados. Alexandre Magno, por exemplo, durante as suas campanhas que avançava em direção à China, ele carregava consigo 3 tesouros que considerava valiosos. Um punhal, que deixava debaixo do travesseiro como uma defesa pessoal. Uma pequena caixa que ele havia tomado do rei persa Dário III. E dentro da caixa, ele colocou uma edição de Ilíada, a sua leitura predileta. Foram conhecidos pela eloquência na comunicação, pela criação da oratória, e o uso da palavra para os gregos sempre foi prerrogativa para que alguém conseguisse postular algum cargo ou saísse vitorioso em algum pleito. Tiago conhece esse ambiente grego e bem sabe que as palavras abrem espaços ou fecham portas, criam hostilidades ou solidificam relações. Para Tiago, ninguém pode se identificar cristão se não se esmera na capacidade de refrear a sua língua quando necessário. Podemos até conhecer a palavra divina, mas quando formatamos a palavra de Deus ao nosso próprio jeito, melhor é ficar calado do que abrir a boca espalhando devassidão. Melhor é conter a língua do que ser inoportuno e peçonhento. Melhor é represar as palavras do que ser raso na fé e no entendimento, aliando-se muitas vezes junto àqueles que distorcem a vontade de Deus. Palavras, meus amados, quando são transparentes, abrem janelas para o entendimento. Palavras obscuras são cortinas fechadas que geram a discórdia. Desconhecedor dos escritos e tratados da psicologia moderna, Tiago compreende os efeitos da comunicação. Ele sabe dos desastres psicológicos que podem soar da nossa boca. As imagens que ele utiliza
para falar sobre o perigo da língua expressam essa duplicidade humana entre o bem e o mal. Para Tiago, quando nos tornamos perigosos e inconsequentes, somos denunciados por nossas próprias palavras. Mas ele reconhece também que há algo perigoso em nós, uma linguagem silenciosa e oculta, submersa na profundeza do nosso ser, que é preciso ter medo, que é preciso ficar vigilante, pois, uma vez que ela emergir, ela escapa do nosso controle e está longe de expressar aquilo que Deus espera de nós. Tiago então faz o alerta, que a língua pode ser uma força maligna e volátil, dedicar-se às más intenções, como se fossem pequenas fagulhas prontas para incendiar toda uma floresta, ou como se fosse uma pequena gota de veneno que pode dizimar muitas pessoas e até nós mesmos. Palavras perigosas, elas são avizinhadas com a desordem, com o caos, com a desinformação, com a intolerância, com a agressividade. Cada palavra que nós expressamos, elas deixam as suas trilhas. Deixam trilhas da nossa personalidade e também da nossa índole. Alguém emocionalmente desequilibrado, por exemplo, tem dificuldades de lidar com o seu casamento com a neurose, porque ele rompeu a comunicação consigo mesmo. E o resultado dessa ruptura é uma comunicação catastrófica que visa criar a completa desordem. Exemplo disso, Hitler, com suas palavras medíocres e maledicentes, espalhou o veneno das suas intenções pela Alemanha, enganou e arrebanhou fanáticos para a sua empreitada de mortes. O imperador Nero, em 64 depois de Cristo, em sua insanidade, ele ateou fogo em Roma e da sacada do palácio assistiu às chamas, consumindo 10 dos 14 bairros da cidade. E enquanto isso, ele tocava a sua lira e tramava culpar os cristãos pelo que estava acontecendo. Meus amados, esses são exemplos que foram palavras que foram usadas. Letras da morte, da perseguição e da dor. Uma só pessoa se tornou a letra que matou muitos e manipulou outros tantos aos seus propósitos. De certo, se somos donos do que nós falamos, tanto mais Deus nos cobrará que sejamos responsáveis pelos efeitos e consequências do que dizemos. Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: o que sai da boca vem do coração. O que sai da boca vem do coração. Ele chama de cobras venenosas aqueles que se colocam como detentores da palavra e a manipulam usando o nome de Deus. Em Isaías 29, 13, também citado por Jesus num certo momento, temos uma grave denúncia frente ao uso malicioso da palavra. Lá diz o seguinte: o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Sim, gente. Deus, ele nos conhece por detrás das nossas palavras, pois nem tudo o que nós dizemos expressa por completo a nossa linguagem. E Tiago está atento de que há comunicações não verbais em nós que podem ser tão perigosos quanto as palavras que nós proferimos. De que há uma incoerência na nossa língua, porque ao mesmo tempo em que ela bendiz o nome de Deus, o coração às vezes está envenenado com rivalidade e ódio, contrário a tudo o que nós falamos. Uma palavra, ela pode ser desmascarada e desenvernizada
por um simples comportamento imprudente e vexatório. Uma fala que se diz sincera e acolhedora se desmorona se as nossas feições e todo o nosso corpo expressam contradição, sarcasmo e repulsa. Quando os nossos gestos são incongruentes, eles entram em descompasso com as palavras e nós somos então desnudados em nossa deterioração da alma e da espiritualidade. Portanto, falar algo não significa necessariamente que nós estamos comunicando o que nós queremos dizer. Há um movimento em nós que pode se tornar mais perigoso do que as nossas próprias palavras. Seja o menor gesto, o menor sentimento que nós expressamos. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs, a comunicação, o uso da palavra, é imprescindível para a vida social e para criar condições de sobrevivência da humanidade. Deus ele se comunica conosco e por causa da palavra nós formamos comunidade. Mas quando a comunicação sadia, a capacidade de boa síntese, a expressão, o uso das palavras no argumento e no contra-argumento desaparecem do nosso vocabulário e do nosso falar, somos empobrecidos na palavra, perdemos a sabedoria, a polidez, o diálogo, o entendimento, o respeito próprio, perdemos o nosso elo com Deus. Mas hoje a palavra de Deus, ela reconhece que somos propensos a tropeçar e cair em nossas próprias palavras. O pecado tem essa manha de nos colocar em contradição com nós mesmos. Tiago aconselha que se nós não conseguimos domar a nossa língua, a ocupemos com o que realmente edifica o reino e ressignifica para uma vida com Deus. A palavra dita por nós pode ser terapêutica, pode ser de cura, pode possibilitar acolhida, ser uma bênção, criar esperança. E a carta não nos deixa sem exemplos. Para Tiago, tudo depende de saber refrear a palavra quando necessária e saber usá-la quando oportuno. Somos exortados que a língua pode ser neutralizada e direcionada para bons propósitos. Assim como um freio de boca serve de guia para um cavalo selvagem, assim como um pequeno leme guia um grande navio. Se a língua pode nos guiar a fazer coisas grandiosas e ser fonte de bênção, precisamos também nos acautelar, permanecer sempre alertas, para que nela não desperte o perigo indomável e letal para a vida que ali abriga. Lembrando do esmero com as palavras, os gregos sempre são esmerosos na forma de falar, nas suas poesias, e por causa desse exercício do bom falar, de conter o que é ruim, é que se atribui a Sócrates, grande filósofo grego, de que tudo o que dissermos deve passar por 3 peneiras antes de chegar às outras pessoas. A peneira da verdade, o que vamos dizer? Possui fonte segura, bem sedimentada, confiável, sólida. A peneira da bondade, o que vamos dizer é do conhecimento do outro, gera bons frutos, unidade em Deus, promove a vida acima de tudo. E a palavra da utilidade, o que vamos dizer vai ajudar a pessoa em seu crescimento, na sua maturidade da fé, ou é fofoca que visa o meu interesse e prejudica o outro. Por fim, Sócrates dizia que se alguém quer falar algo alicerçado na falsidade, na maldade e na inutilidade, melhor é que esta pessoa guarde para si mesma o veneno do seu falar, pois ela não ajudará em nada no mundo e na solução dos problemas. Por isso, queridos, quando for falar, cuide com as palavras, cuide com os gestos. Eles dizem muito de nós e podem ser o retrato da nossa parede. Palavras são portas que abrem
e fecham o nosso contato com os céus. E que a palavra de Deus conduza as nossas palavras para longe dos abismos e das palavras do mal. Amém. Em resposta ao que ouvimos e refletimos sobre a palavra divina, queremos agora professar a nossa fé e assim fazemos com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos agora o hino de número 588 do livro de canto, Cantar do Amor. Queremos agora entregar nas mãos do nosso Deus as nossas orações, as nossas intercessões. Oremos. Pai amado, somos gratos por este culto e por teu ensino. Queira nos tutelar, Senhor, para que somente a Ti sejam dedicados o nosso falar e a nossa língua, e assim possamos proclamar a Tua vontade. Somos gratos porque chamastes a cada um de nós para o serviço do Reino e para a construção de um mundo mais justo e acolhedor. Te agradecemos porque queres plantar flores em desertos da nossa vida e abastecer a cada um de nós de promessas as terras áridas da nossa fé. Conceda ao Pai firmeza em nossos joelhos, para que estes aprendam a dobrar-se diante da Tua majestade. Aqui lembramos também, ó Deus, Pai da vida e do amor, a vida e saúde de Marcelo Jimenez, do casal Nair e José Mota, Maria Ferracini, Ben Tolle, do Richard, porque sabemos que a Tua companhia acompanhou e tem acompanhado a vida de cada um deles.
trazendo para eles fonte de restauração e recuperação na vida e saúde. Acolha também, ó Pai, em teus braços a família de Almerinda Marquardt, que sofre a perda e o luto frente ao trágico falecimento da sua irmã, Delfina Marquardt. O mesmo também pedimos pela família de José Lopes, frente ao falecimento da sua esposa. Dá-nos, ó Pai, força para que as nossas mãos não se cansem de acolher o desanimado e levantar os caídos. Cuida, Senhor, dos desalentados e de todos os que sofrem na dor. Cura os enfermos e restaura a esperança dos que esperam em Ti. Guia o nosso mundo, guia a humanidade, para que nas relações sejam construídas atitudes que se pautem no respeito, na perpetuação da dignidade e na busca pela unidade e acolhimento. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa vida e todas as relações das quais nutrimos. Permita que em todos os ambientes em que fazemos parte, ali sejamos luzeiros da Tua graça e do Teu amor. Olha a Tua igreja e a orienta para que ela não se desvie do compromisso do Teu reino e nem se alie com vozes que destroem a harmonia que o Teu reino espera. Assista, Senhor, os nossos pedidos. Receba-os em Tuas mãos, quando tudo colocamos diante de Ti, com a oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Avisos da Igreja. O culto do dia 19 de setembro, às 9h30. As celebrações serão transmitidas pelas páginas oficiais da ISLB Campinas. Também serão presenciais. Ficou decidido que, devido à baixa participação no templo, não serão feitas inscrições e confirmação de presença. Então, venham para o nosso culto presencial. Vale lembrar que as inscrições serão solicitadas somente quando houver celebrações especiais, como os cultos de confirmação que teremos em outubro e outras celebrações que contam com participação de muitas pessoas. Isso se deve ao fato de que, apesar da liberação em eventos públicos, o Estado exige que haja distanciamento como critério para que esses encontros aconteçam. As ofertas. Oferta nacional, destinada para o Fundo para Trabalho com Jovens. Vamos ver um vídeo motivacional. A juventude é parte da igreja e anseia em contribuir na missão de Deus. Ser jovem é ser exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. A próxima oferta nacional será destinada ao Fundo para Trabalho com Jovens na ISLB. Eu me emociono só de pensar em como todas as vivências que eu já tive na juventude evangélica transformaram o meu viver, fortaleceram a minha fé e me possibilitaram a colocar os meus dons a serviço na missão de Deus, na igreja, em todos os lugares onde eu estou. Sei que isso não transformou só a minha vida, mas de tantas pessoas jovens na ISLB. Isso é possível por causa da oferta. A campanha de extrema importância, para o desenvolvimento dos trabalhos, das nossas comunidades, encontros, de forma atrativa, para os nossos jovens
e também de formação, né, de futuras lideranças. Eu mesmo já tive a oportunidade de estar participando de vários encontros, né, vários seminários, e fico muito feliz depois de estar voltando, né, para a nossa comunidade, poder estar compartilhando esse conhecimento e também desenvolver, né, esses trabalhos atualmente e no futuro dentro das comunidades, dentro das paróquias. A sua oferta estimula e possibilita a articulação e o desenvolvimento de atividades com grupo de jovens na ESLB, ações com CONAGE, formação de lideranças, produção de materiais, promoção de campanhas e eventos nacionais, além de intercâmbios do trabalho com jovens na ESLB. Ajude a manter a chama da juventude acesa em nossa igreja. Acompanhe agora o passo a passo de como ofertar online. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha os dados corretamente e clique em ofertar. Você será direcionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. No PagSeguro, preencha seus dados corretamente, escolha o método de pagamento, finalize com seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou! Oferte ao fundo para trabalho com jovens. Agora os dados financeiros da igreja. As nossas contribuições e doações de setembro até essa semana alcançaram um total de 55% de entrada, nos faltando 45% para cumprir com as nossas obrigações até então registradas, como vocês podem ver nos gráficos, e aos de julho e de agosto também. Ofertas de louvor. Seguem os dados da nossa igreja para que sejam feitas doações e contribuições. Elas podem ser feitas através do Pix, pelo CNPJ ou depósito, transferência, para a conta da igreja. O que nos anima a ofertar é o texto de 2 Coríntios, de 9 a 7, que cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Conversando com Deus. Nessa semana teremos nosso encontro a ser realizado na quarta-feira, às 19h30. O Conversando com Deus acontece através de uma sala de videoconferência, visando proporcionar para a comunidade um momento de estudo da Palavra de Deus. Quem deseja participar pode acessar a sala através do QR Code que se encontra na tela, tirar uma foto ou enviar o seu contato para o e-mail da igreja manifestando interesse para receber o link de acesso. Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, Nós que bendizemos, ó Pai, pela salvação que nos trouxeste por Jesus, teu servo, pois na noite em que foi traído ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Nós te bendizemos, ó Pai, pela vida que nos revelaste por Jesus, teu servo, o qual, depois de cear, tomou também o cálice, rendeu graças e o deu aos seus discípulos, dizendo:
Bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Reunidos nesta mesa, ó Pai, celebramos o nascimento, a vitória do sofrimento, morte e ressurreição do Teu Filho. E te rogamos que, mediante o Espírito Santo, nos conceda receber remissão dos pecados, nova vida e salvação. Lembra-te, Senhor, da Tua Igreja e de Teus servos, para libertá-la de todo mal e aperfeiçoá-la em Teu amor, e reúne-a dos quatro ventos, santificada no reino que para ela preparaste. Amém. Assim diz a palavra de Deus: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, ali entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Vinde, pois tudo já está preparado. A ceia, ela vai ser levada até vocês, onde vocês estão, tá? Os presbíteros vão levar o álcool para que vocês higienizem as mãos, e também, da mesma forma, será distribuído o cálice. Vocês vão receber o kit completo. Por favor, não abram ainda. Vai ter um momento em que nós vamos abrir o kit todos juntos.
Abençoado seja, Senhor, o alimento da ceia que nos dá. Que o pão e o suco da videira nos abasteçam na fé e na comunhão contigo. Em Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos receber a bênção do nosso Deus e assim também nos despedir deste momento de encontro com o nosso Criador. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos para que Deus nos oriente em nosso falar e em nosso agir. Assim permaneçamos firmes na fé em Deus, sejamos bênçãos de Deus onde quer que nós estejamos. Sirvamos a Deus com alegria. Desejo a toda a comunidade um abençoado domingo, uma abençoada semana, e aqueles também que nos acompanham em suas casas tenham a bênção de Deus sobre os seus lares e vida. Assim finalizamos com o canto de número 293, Dá-nos Esperança e Fé. Um bom dia a todos e todas.